Bom dia a todos. Vejo que já temos, portanto, alguns participantes na sala. Gostaria de pedir aos participantes, portanto, a vossa paciência para aguardarmos a entrada dos outros na sala. Bom dia Maggie, bom dia Michelle, bom dia Geert. Pedir aos nossos participantes que, portanto, tenham alguma paciência enquanto vamos aguardar uns 5 minutos para a entrada de outros participantes na sala. Vejo que já estamos com, portanto, uma participação de cerca de 20 pessoas. E acredito que mais pessoas vão se juntar. E, portanto, iria pedir aos participantes, enquanto vão entrando, que pudessem deixar os seus nomes no chat e, portanto, e a instituição ou empresa, portanto, a qual estão vinculada. E, portanto, dizer que também podemos fazer aqui recorrência, portanto, ao painel de perguntas e respostas. Portanto, por alguma questão que eventualmente possa surgir, mas vamos depois então explicar com mais detalhe sobre a funcionalidade, portanto, deste item quando chegamos na parte das perguntas e respostas. Então, talvez mais 5 minutos e depois podemos começar o nosso webinar. Maggie, Michelle e Ricardo. Ok, acho que vamos dar começo na sessão. Bom dia a todos. Eu sou Margie Ribeiro, da Embaixada do Reino dos Países Baixos. Faço parte deste projeto do estudo da feasibilidade dos frutos secos em Angola. Caros convidados, é com grande satisfação que damos início a este webinar dedicado à apresentação do nosso estudo sobre frutas tropicais secas em Angola, uma iniciativa que representa mais um passo concreto na colaboração entre a Embaixada do Reino dos Países Baixos e os parceiros locais que apostam no desenvolvimento agrícola sustentável do país. Gostaríamos de agradecer a todos pela presença e pelo interesse em dialogar sobre este tema tão relevante. Este estudo faz parte de nossos esforços contínuos para apoiar a diversificação econômica e fortalecer cadeias de valor premissoras no setor agroalimentar angolano. A Embaixada dos Países Baixos mantém um compromisso sólido com o desenvolvimento agrícola em Angola, reconhecendo nas frutas tropicais secas uma oportunidade concreta de agregar valor, abrir novos mercados e ampliar as fontes de rendimento dos produtores locais. Nosso principal objetivo é contribuir para o fortalecimento da segurança alimentar e para a criação de oportunidades sustentáveis para os agricultores angolanos. Por meio de pesquisas, projetos e parcerias estratégicas, buscamos promover o uso de tecnologias sustentáveis e inovações que aumentem a produtividade e a competitividade da agricultura local. Outro aspecto central das nossas iniciativas é o fortalecimento da logística agrícola, especialmente por meio do Corredor do Lubito. Enxergamos esta rota como um elemento estratégico para facilitar o escoamento dos produtos de Angola, transformando a região em um polo agrícola de destaque, capaz de impulsar a economia local e nacional. A pesquisa que hoje apresentamos teve como objetivo analisar o potencial de produção, transformação e comercialização de frutas como manga e ananas em sua forma desidratada. Buscamos compreender os desafios, mapear os atores envolvidos e identificar soluções práticas que possam impulsar essa cadeia de valor. As frutas secas são produtos com grande aceitação no mercado internacional e Angola tem condições naturais favoráveis para se tornar um fornecedor competitivo. Para isso, é essencial investir em processos de secagem eficientes, padronização de qualidade e melhora da logística, aspectos que também abordamos no estudo. Este estudo apenas é o começo. Pretendemos, junto a nossos parceiros, transformar esse conhecimento em ações concretas, projetos, formações, investimentos que contribuam para um futuro mais sustentável e próspero para os agricultores angolanos. Estamos ansiosos para compartilhar os resultados, ouvir suas opiniões e construir juntos os próximos passos.
Agradecemos por estarem conosco neste momento e reafirmamos nossa disposição de continuar a trabalhar lado a lado em prol da inovação, da sustentabilidade e da diversificação econômica de Angola. Obrigada. Agora vou dar a palavra a meu colega, Ger Brode, que está diretamente desde Holanda. Ger. Thank you, Marty. Bom dia. Welcome, everybody. Glad you have joined us today. Bom dia. Bom dia, bom dia. My name is Geert Bode, and I'm a private sector development coach at the Netherlands Enterprise Agency in The Hague. We are implementing organization of the Ministry of Economic Affairs and do also work for other government agencies to support entrepreneurs and business in the Netherlands and abroad. Obrigado. Talvez aqui para informar, portanto, vamos facilitar aqui a tradução, portanto, da intervenção do Geert. Portanto, o Geert apresentava-se, portanto, é o Geert Bode, é o coach de desenvolvimento do setor privado, portanto, na Agência Empresarial dos Países Baixos, e, portanto, dizer que está sediado em Haia, nos Países Baixos, e, portanto, são uma organização executora dos Ministérios de Assuntos Econômicos e também trabalham para outras entidades governamentais que têm como objetivo apoiar empreendedores, empresas, tanto nos Países Baixos como no estrangeiro. And for the Dutch Ministry of Foreign Affairs, we support a number of embassies with their economic programs to support the development of private sector in other countries like Angola and to promote trade with the Netherlands. Focus over the last years has always been logistical and agricultural development along the Lobito corridor and specifically the Wambo area. Agricultural exports can bring economic development to rural areas and offer an alternative source of income next to exports of oil and gas. E para os países, para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, apoiamos várias embaixadas com os seus programas econômicos, promovendo o desenvolvimento do setor privado em países como Angola e fomentando o comércio com os Países Baixos. Nos últimos anos, temos também dado especial atenção ao desenvolvimento logístico e agrícola ao longo do corredor do Lobito, com foco particular na região do Wambo. As exportações agrícolas, portanto, têm o potencial de trazer desenvolvimento econômico às zonas rurais e de oferecer uma fonte de rendimento alternativa às exportações de petróleo e gás. A year and a half ago, we organized a trade mission of Angolan fruit exporters to the Netherlands, and we learned that there was interest to process fruits and dry them in Angola, and that's why we initiated this study to determine the feasibility, economic viability, and sustainability of producing dried fruit in Angola for import to the Netherlands and other European countries, as well as for the local market. Together with the Dutch Embassy in Luanda, we have developed and set up this study and commissioned it to SENS. E durante a missão comercial do ano passado, trouxe exportadores angolanos de frutas dos Países Baixos. Percebemos que havia interesse em processar e secar frutas localmente em Angola. E por isso iniciamos esse estudo para avaliar a viabilidade e sustentabilidade, bem como a rentabilidade econômica da produção de frutas secas em Angola, tanto para exportação para os Países Baixos e outros países europeus, como para o mercado local. Thank you for translating, Miguel. Without further ado, I would like to give the floor to Michiel Arnoldes to present the outcomes of the study. Muito obrigado. E sem demoras, portanto, gostaria de passar a palavra ao Michiel Arnoldes, que será o preletor deste webinar, e, portanto, agradecer a todos. Obrigado.
Ok, obrigado. Bem-vindo a todos. A apresentação de hoje, onde discutiremos a viabilidade econômica de secagem de fruta em Angola. Começaremos a falar sobre o contexto e a história de secagem de frutas em Angola. Depois, vamos discutir a componente do mercado, porque sem mercado e sem clientes não há negócios. Vou falar primeiro sobre manga seca, depois passar para o ananas seco. Depois, precisamos olhar para o componente da produção de frutas, porque precisamos ter frutas suficientes no preço certo. Vamos discutir o sistema de produção de manga e de ananás. A quarta parte da apresentação é o caso de negócio de uma empresa de secagem de frutas em Angola, com cálculos econômicos que mostrarão a lucratividade. Em seguida, veremos o impacto social de tal investimento e, por fim, discutiremos as recomendações. Teremos 3 oportunidades de perguntas e respostas. Após a apresentação do mercado, depois após a produção e finalmente no final da apresentação, após a caso de negócio e recomendações. Comecemos pelo contexto sobre a secagem de frutas em Angola. À esquerda, você pode ver uma foto de produto seco local que vimos durante nossa missão, que é de boa qualidade. Então, qual é a experiência com frutas desidratadas em Angola? Tentamos encontrar e entrevistar qualquer indivíduo ou negócio que já tenha experimentado a secagem de frutas em Angola, mesmo em uma escala experimental muito pequena. Vimos que várias empresas testaram a secagem de frutas e tudo foi um modelo de negócios comparável, onde alguém tinha um modelo de pequena secador que pode produzir 10 ou 30 quilos de produtos secos por dia. Na imagem no canto inferior direito, você verá um exemplo. Todas essas empresas visaram principalmente o mercado local, vendendo embalagens de retalho para supermercados. Pequenas quantidades foram exportadas para Portugal via frete aéreo. A fruta foi comprada de agricultores locais. O principal problema com esse modelo de negócios é que não existe um mercado local que possa pagar por esse produto. Os frutos secos são um produto de luxo, caro ou nicho e eram vendidos por cerca de 10 euros por quilo. É um país onde você tem uma classe média relativamente pequena que pode pagar por esse produto, o mercado sempre será pequeno. Também não há hábito de consumir frutas secas em Angola. As empresas não sabem quando você consumiria esse produto e sempre há boas frutas frescas locais disponíveis. Portanto, há pouco incentivo para o consumo. E acho que, como uma empresa pequena, é sempre difícil desenvolver um mercado. Com exceção da África do Sul, a produção de frutos secos em toda a África e na Ásia é principalmente destinada para exportação para a Europa e Estados Unidos, e apenas 5% da produção é para o mercado local. Isso é principalmente um produto de segunda qualidade, rejeitado para exportação. Outro problema que vimos é a oferta irregular de frutas frescas e os preços altos. Portanto, tem sido difícil obter frutas suficientes a um preço baixo e suficiente.
Outro desafio é que o conhecimento do processamento e o conhecimento econômico são muito limitados. Nenhum dos entrevistados soube nos dizer, por exemplo, quantos quilos de produto fresco eles precisam para 1 quilo de produto seco. Muito menos qual foi o custo da produção. A conclusão é que precisamos começar uma indústria praticamente do zero. Atualmente não existem fábricas de desidratados de escala industrial ou artesanal que exportam a volumes decentes. Não temos um modelo de negócio funcional. Precisamos de encontrar empresários dispostos a investir na criação de uma fábrica nova. Precisam também um programa de treinamento para ensinar uma variedade de habilidades. E pode ser que precisa se considerar atrair investidores estrangeiros que possam trazer assistência técnica e de mercado. Mas a experiência tem mostrado que isso pode ser feito em outros países se houver mercado e oferta de frutas frescas. Até o momento, identificamos 3 empresas com interesse em desenvolver este negócio como uma capacidade de investir. Então, vamos começar com uma visão geral do mercado de frutas secas. À esquerda, podemos ver uma foto que foi tirada na Alemanha no mês de fevereiro. E essa empresa solicitou uma cotação para ananás seco a uma empresa do nosso programa de formação no Benin. Os maiores mercados empatadores são europeu e americano. Os maiores produtos são produtos tradicionais, como passas, ameixas e hoje também manga. Nas últimas 2 décadas, a manga realmente se tornou uma das maiores categorias de frutas secas. O ananás é apenas 10 a 15% do volume da manga, portanto, esse é um produto relativamente pequeno. Isso ainda não é encontrado em muitos supermercados, mas está crescendo. O mercado dos Estados Unidos estimamos 10 e 15 mil toneladas de manga seca e talvez 1.000 a 2.000 toneladas de ananás seco. O mercado Europa é mais ou menos o mesmo tamanho. Mas o mercado americano é mais difícil a conquistar. Os preços são um pouco mais baixos, mas há menos tolerância para fornecedores africanos, mais lentos, e seus desafios e menos interesse no comércio orgânico e justo, fair trade. E os procedimentos de importação, logística, contratos são mais complicados. Também é mais difícil encontrar clientes. E agora os direitos de importação são também um problema. Agora vamos falar um pouco sobre os diferentes tipos de produtos de frutas secas no mercado. A maior categoria está ainda em crescimento e o que chamo de pedaços de frutas secas ao ar. Cortamos frutas em rodelas e depois colocamos em um secador que usa eletricidade, gás, carvão, biomassa como cascas de caju. Então, obtém-se um pedaço de fruta que ainda parece ser uma fruta real de verdade. A secagem ao sol é feita apenas em áreas de clima mediterrâneo, onde é seco durante a colheita, o que nunca é o caso da manga ou do ananás, que são cultivados em áreas tropicais chuvosas.
Ainda a demanda não atendida para isso. A fruta cristalizada é uma segunda categoria, é produzida colocando em uma solução de açúcar, que quebra a fibra e a torna muito fácil de comer. Mas parece menos natural, você pode ver o açúcar. E temos um mercado em declínio devido a preocupações com a saúde. A Ásia produz esse produto porque tem açúcar barato, mas é difícil a África fazer a concorrência. Depois temos pedaços de frutas liofilizadas. Esse é um mercado pequeno, mas crescente. O que você obtém é um produto com quase 0% de umidade, é muito crocante, mas quase sem cor. O maquinário para produzir isso é muito caro, é complexo, e precisa de eletricidade muito estável. Portanto, é um mercado muito difícil de jogar para a África. Temos também as balas extrudadas. Esse é um processo relativamente simples, é que você pega as suas frutas secas de segunda qualidade, que são muito escuras, pequenas, para o pedaço. Tem um mercado limitado na Europa, mas este se desenvolvendo. Mas também é muito adequado para o mercado local, porque é um produto mais barato. Então, para o mercado que não tem muito dinheiro, você pode trazê-lo porque você basicamente a recuperação de resíduos. E, então, o produto final são as barras de muesli de frutas secas e nozes. Esse é um mercado em rápido crescimento, mas você usa seus pedacinhos de sobras e resíduos de produção de frutas secas, como nas barras extrudadas. O processo de produção é muito complexo e você precisa misturar com muitos ingredientes. Por último, temos rolos de frutas secas, que são feitos de pedaços de frutas maduras demais, mas este é um processo de fabricação muito difícil, com um mercado limitado. Portanto, os tradicionais pedaços de frutas secas ainda são melhor qualidade, talvez seguras pelas bases estudadas e grossanosas. Existem 3 mercados finais para frutas secas. 95% das frutas secas são consumidas como lanche, para lancheiras, para crianças, quando saem para praticar esportes, caminhadas, viagens. Há também um mercado para cozinhar e assar ingredientes quando as pessoas adicionam frutas secas a bolos e doces. Mas isso é principalmente para passas. Frutas tropicais não são realmente usadas neste caso. E então, o terceiro mercado final, que muitas vezes é muito superestimado, é o muesli e os cereais de matinais. Mas é aqui que frutas secas baratas, como passas, são muito usadas. E se forem usadas frutas tropicais, são pequenos cortes ou cubos cristalizados de ananás ou mamão. Então, você está realmente vendendo um mercado de lanches que quer pedaços inteiros para comer como lanche. Então, o que o consumidor está procurando é, portanto, o importador. A textura é muito importante. Deve ser firme, mais fácil de comer, não muito mastigado. Não deve grudar nos dentes,
Então, a umidade precisa estar entre 3 e 17%, para que seja fácil de comer, mas tenha uma boa vida útil. A forma deve se parecer como um pedaço de fruta. A cor, muito importante, precisa ser um amarelo brilhante ou laranja. Também é importante sem resíduos de pesticidas e há uma preferência por produtos sem enxofre. Tradicionalmente, todas as frutas secas são preservadas com algum tipo de enxofre, o que ajuda a manter o produto úmido e fácil a comer e reter a cor. Mas muitos consumidores hoje em dia não querem consumir produtos que contenham enxofre por motivos de saúde. É importante, portanto, também há um mercado para mangas sem enxofre, mas isso geralmente tem a desvantagem de dourar com relativa rapidez. Então, finalmente, o sabor e o cheiro que devem ter o gosto de fruta de verdade. Sem notas estranhas como produto queimado. E é preciso haver um equilíbrio entre doçura e acidez, o que significa que variedades de manga e ananas que são. No entanto, isso não é um problema com as variedades em Angola. A próxima parte que quero discutir é a cadeia de valor das frutas secas. Começa com os insumos agrícolas para os agricultores, como árvores, mudas, fertilizantes, produtos químicos. O próximo passo é o agricultor, que vende frutas frescas para uma fábrica de secagem de frutas. Algumas plantas, por exemplo, na África do Sul, que são de propriedade de um agricultor e usam frutas produzidas na própria fazenda, mas isso é uma exceção. A planta de secagem, o processador, pode exportar diretamente para um importador ou marca. Isso é feito a granel, em sacos de marca de 2 kg, caixa de 2 ou 20 kg. O produto é então reembalado com linhas de embalagem automáticas, em embalagens menores de 30 a 200 gramas, como uma marca europeia ou a marca do supermercado. Particularmente na África Ocidental, muitas vezes vemos que é um agregador de exportadores envolvido. Essa é uma empresa que obterá frutas secas de muitas plantas. Elas fazem algum tipo de controle de qualidade, reembalam, organizam a logística e fazem as vendas e o marketing. Então, elas operam como intermediários. Esse é um modelo muito popular no Burkina Faso, por exemplo, onde havia muitas pequenas fábricas, onde as pessoas não falam inglês, sem habilidades de marketing, não entendiam de logística, de exportação. Do lado do mercado, temos dois tipos diferentes de compradoras. Há o comerciante importador, elas compram, elas vendem, esse é o jogo delas. Elas têm uma pequena margem, talvez 10%. E elas venderão diretamente aos retalhistas ou vendem para o que chamamos de empacotador ou as marcas. Então, essa é uma empresa que tem sua própria marca, sua própria linha de embalagem e depois vende seu produto para retalhistas. O gatekeeper é realmente o importador, comerciante ou empacotador. É para isso que você está comercializando como exportador.
Essas importadoras, embaladoras, são empresas que geralmente combinam nozes e frutas secas e às vezes com sementes ou frutas frescas. Eles costumam comprar o ano todo em vários países. Então, eles obtêm manga seca de vários países africanos, América do Sul e Ásia. A importação é feita por contentores refrigerados que transportam 20 toneladas por frete marítimo. Você não pode vender por frete aéreo para um importador, porque isso torna o produto muito caro. Somente se você vender diretamente ao retalhista, o frete aéreo é possível. Mas eles normalmente não querem obter fontes diretamente porque é muito complicado. Eles compram um palete ou algumas caixas de um grossista ou importador. Você precisa ser capaz de produzir contentores de 20 toneladas em um mês. Caso contrário, perde a vida útil. Se você não pode produzir 20 toneladas por mês, então precisa combinar com outros e fazer um envio combinado. O que os importadores procuram? Em primeiro lugar, o produto de boa qualidade, cor, sabor, etc. Também precisam de um produto de fluxo livre, o que significa que se abrirem um saco, os pedaços de frutas secas não grudam. Caso contrário, não pode ser embalado como uma linha de embalagem automática. Esse é um desafio especialmente para o ananás, que pode ser muito pegajoso. Em segundo lugar, você precisa ser capaz de fornecer vários contentores por ano. Caso contrário, os importadores não querem investir em um relacionamento com você. Os negócios começam como um contentor, como teste, mas a perspectiva do longo prazo é importante. A certificação é super importante. O HACCP é o requisito mínimo, que é um padrão básico de segurança alimentar. No entanto, cada vez mais os importadores solicitam certificação avançada de segurança alimentar, como o BRC, o FSC 22000. Eles também preferem fornecedores que possam fazer orgânicos e convencionais. A razão pela qual a certificação de segurança alimentar é tão importante é que se o produto contiver altos resíduos de pesticidas, estiver contaminado com E. coli ou salmonella, ou se forem encontrados insectos, eles terão que pagar para que todo o estoque seja coletado dos supermercados e destruído profissionalmente. Isso pode levá-los à falência. O preço também precisa ser competitivo. Se as empresas não puderem ter uma margem, elas não venderão. E também não vale a pena fazer altos investimentos. Precisa ser capaz de conceber uma boa embalagem e bom carregamento de contentores. Exportar para a Europa significa ter a capacidade de exportar FOB, CNF. E, finalmente, o atendimento ao cliente é importante. Isso significa que você precisa de uma pessoa de contato que fala inglês e responda e-mails de preferência dentro de 1 hora. Não depois de longo período. Essa pessoa precisa ser capaz de preencher questionários,
responder a perguntas e fornecer atualizações regulares sobre o status do pedido. Os importadores querem confiabilidade. Se você dizer que vai fornecer 20 toneladas em um mês, deverá fornecer 20 toneladas em um mês. E não ligar para elas e dizer, desculpa, estamos um pouco atrasados, eu só tenho 3 toneladas agora. Vamos entrar em alguns detalhes sobre manga seca agora. Houve um forte crescimento por 2 décadas e agora é uma das maiores categorias de frutas secas. Mas a 2023 e 2024 foram anos muito difíceis, com uma combinação de demanda reduzida devido a uma crise de custo de vida e excesso de oferta de Burkina Faso em 2022. Mas a demanda do mercado se recuperou recentemente. Ainda há muito espaço para novos jogadores. Se você tiver certificação BRC e bom atendimento ao cliente. Os preços ainda estão sob pressão e no momento pode-se esperar entre 7,50 euro por quilograma. E comprido transporte para a Europa. Há um prêmio orgânico muito limitado no mango, porque basicamente todos os produtos de Burkina Faso são orgânicos e eles meio que distribuem orgânicos de graça. O líder de mercado é Burkina Faso e seus níveis de serviço costumam ser baixos, porque elas se recusam a investir em funcionários que falam inglês devidamente treinados. E também tem problemas de certificação de segurança alimentar. A África do Sul era o líder do mercado tradicional, mas eles estão lutando para permanecer relevantes por causa do aumento do custo de fruta e da mão de obra. E não tem produtos orgânicos e tem também dificuldade em produzir sem enxofre. Ghana era um grande produtor, mas eles também estão lutando com preços de fruta fresca. E, na verdade, elas compram muito de Costa do Marfim e de Burkina Faso e exportam para a Europa. A Costa do Marfim tem uma produção pequena, mas está crescendo rapidamente e eles são muito competitivos. Eles têm a manga mais barata, de boa qualidade, boa variedade quente e que está perto do porto. Finalmente, o México é líder de mercado nos Estados Unidos e as Filipinas são o líder tradicional do mercado em manga cristalizada. O mercado de ananás seco é muito menor, mas está crescendo. Até recentemente, todos os importadores me dizem que a demanda era limitada. Mas descobrimos que os consumidores não conhecem o produto. O problema não é que os consumidores não o querem, mas que o produto não está à venda na maioria das lojas. Mas nos últimos 6 meses vemos um interesse muito forte dos importadores. Os importadores estão realmente procurando suprimentos. Portanto, a demanda parece estar aumentando, mas também há um problema de oferta. Um dos principais motivos é que o líder do mercado na Europa, o Ghana, que não tem mais frutas frescas suficientes,
e então reduziu a produção de ananás seca. As pessoas não estão mais cultivando tanto ananás localmente. Ao mesmo tempo, o Togo parece ter dificuldades para se desenvolver. Importadores investiram muito tempo na última década, mas não são capazes de produzir um produto de qualidade consistente. Faltam realmente empreendedores que possam profissionalizar. Estamos trabalhando há 2 anos no Benin. Lá tem muito ananás fresca, mas as empresas de processamento são ainda muito pequenas. Vimos excelentes produtos de Costa Rica no mercado europeu, na pequena quantidade, e estou um pouco preocupado que se eles realmente forem sérios, possam se tornar um jogador muito importante no mercado, porque eles são o maior produtor mundial de ananás fresco. A Tailândia é uma grande produtora de ananás cristalizado. Neste momento, se você pode produzir um ananás seco, consistente, de boa qualidade, que não seja pegajoso, você tem um bom mercado. Isso é certo. E agora os preços aumentaram devido a estar entre 7,50 euros para o convencional e 8,50 euros para o orgânico. As melhores variedades para secagem de ananás são MD2 e Smooth Cayenne, que você tem aqui em Angola. Também analisamos o potencial de outros produtos secos. Para economizar algum tempo, não vou entrar em detalhes aqui, mas acreditamos que há oportunidades nos produtos como o gengibre seco e pimenta bird's eye, óleo de pássaro, ou piri-piri, e flor de hibisco seca para o mercado de chá, e um mercado limitado para as mini bananas secas inteiras que vimos aqui em Angola. Mamão seco não é uma oportunidade interessante, porque tem sabor muito limitado quando seco e é muito mais caro de produzir do que a manga, devido ao alto teor de água. Não vimos nenhuma demanda por pitaia seca. Não encontramos nenhum importador que realmente comercializa isso. Eu gosto muito da cor, o sabor, mas não é um produto conhecido neste momento. E depois, os citrinos secos, eu vi amostras em Angola, eu vi agora em lojas na África do Sul, mas ainda não é vendido na Europa. Finalmente, nós podemos olhar os desafios e oportunidades no mercado. Primeiro, o mercado da manga está crescendo e novamente tem oportunidades. No mercado de ananás também crescendo e tem realmente uma grande oportunidade por uma empresa com um produto orgânico não pegajoso, de boa qualidade. Uma oportunidade também que a níveis ruins de serviço e certificação na África Ocidental.
Se você puder entregar produto comparável, por preço comparável, com bom serviço, poderá obter participação do mercado. Você pode ganhar. Tem também alguns desafios. A competição, a manga desidratada é muito alto. Angola é desconhecida no mercado e também as barreiras à entrada estão aumentando. Precisa uma escala de vários contentores e certificação BRC. O mercado de ananás ainda é relativamente pequeno. A Costa Rica inundar o mercado é uma questão. E os preços da manga fresca parecem altos em comparação com a África Ocidental na Angola. Então, agora eu gostaria de fazer uma pausa aqui para responder a perguntas sobre o mercado. Provavelmente responderei em inglês e pedirei ao meu colega Miguel que forneça a tradução em português. Muito obrigado, Michel, pela excelente apresentação desta primeira parte, portanto, onde deu uma perspectiva do contexto angolano sobre a desertificação de frutas e também, portanto, uma visão global dos mercados internacionais, sobretudo nos Países Baixos. Apresentou também diferentes tipologias de produtos hidratados, bem como, portanto, o seu potencial de visibilidade, critérios de qualidade, abordou aspectos da cadeia de valor e o papel dos atores, tanto na cadeia de valor, bem como o negócio de importadores e embaladores, requisitos para os fornecedores, processo de vendas, e o caso de outras frutas hidratadas como o gengibre, o mamão, a flor de hibisco, a banana seca, a pitaia, portanto, que não tem ainda um mercado considerável, mas tem potencial de forte crescimento. Então, já temos uma primeira pergunta. Portanto, vamos abrir aqui esta primeira sessão de perguntas e respostas. Portanto, aqueles que se calhar não tiverem a oportunidade de colocar alguma pergunta portanto, aqui diretamente ao Michel, podem colocar as perguntas no chat. Então, íamos passar muito rapidamente para a primeira pergunta colocada pelo Sr. Adriano Zulbos, colocou em inglês, mas vamos aqui traduzir por conta da audiência. Michel, the question is, at what stage, I believe you received the question already, the development of or scale of companies expected to be in order to qualify for funding or technical support? Early stage, startups also eligible, or is it the focus more on mature enterprises? Então, a questão era em que fase de desenvolvimento ou escala, portanto, espera-se que as empresas se encontrem para se qualificarem para o financiamento ou apoio, e as empresas em fase inicial são elegíveis, ou, portanto, há aqui um foco mais colocado para as empresas em fase de maturação. So this is the question, Michel. Yeah, so that depends. At the moment, we're just doing a feasibility study. So at the moment, we're just doing a feasibility study. So we don't have a program yet, right? So we can't say what is a target for a program. However, if we would start in Angola, let's say there would be funding available and we can start a program, then we would probably have to start with people who don't have a factory yet, because there isn't really an industrial factory in drying yet. We would start, but we wouldn't start with new entrepreneurs. So I would probably advise take people who are already entrepreneurs, that have invested before, that have experience in business. Maybe they are farmers of fruit, maybe they've done some other type of processing of food, and then that's where we would have to start. But the ideal is usually that you already have a group of people who are already drying fruit, and then you help them to move on. That's the normal situation. But in Angola, that's why I said we have to start from zero, because we don't really yet have a fruit drying industry.
Portanto, o Michel dizia que neste preciso momento ainda estamos na fase de estudo de viabilidade, portanto, não existe ainda um programa portanto, de implementação, e se disséssemos que começaríamos com um programa em Angola, tendo em conta a não existência da indústria portanto, de frutos desidratados em Angola, começaríamos, portanto, com pessoas que já são empreendedoras, pessoas que já, portanto, têm alguma iniciativa, portanto, nesse setor de secagem de fruta, porque particularmente a indústria de desidratação de fruta em Angola ainda é muito incipiente, então teríamos que começar do zero. Mas que, de facto, seriam pessoas ou iniciativas que já têm feito, portanto, aqui alguma atividade de desidratação de frutas. Eu vejo que há também aqui uma outra pergunta, comentário, portanto, aqui do... Yes, I can see the question. So I think if I understand the question well, the question is how can small and medium-sized fruit farmers in Angola get access to a market that is very technical, where you need to know logistics and you need to have certification like HACCP and FSC 22000. It is possible. It would require training and support. But for example, in Benin, we are starting with people who are, some of them are farmers. They have a very small factory, and it's a training program where bit by bit you can teach them about the different bits needed to export. It's a process, but the most important is that you have entrepreneurs who are willing to invest time, their own money, and who are real entrepreneurs. And I think what we learned in Benin is people can be small, but if the attitude is right, a lot can be done. And there we have some entrepreneurs who really, every problem they face, they try very hard to find a solution, and then you can go fairly quickly. But we also have to be realistic, and it will require access to finance. E, portanto, a questão que foi aqui colocada com relação aos padrões técnicos, à logística e às exigências, portanto, para o acesso ou a exportação para mercados internacionais, pelo Sr. José Mateus, o Michel respondeu aqui que é possível, portanto, seria necessário ter, portanto, um programa de capacitação ou treinamento, e, portanto, deu aqui o exemplo do Benin, portanto, onde existe um programa de treinamento que tem como objetivo capacitar as pessoas para exportação, de modos, portanto, a estarem dentro daquilo que são as exigências de certificação dos mercados internacionais, mas que, de facto, requer aqui muito tempo, muita dedicação, e, como disse, é importante começar com pessoas que tenham, portanto, aqui alguma vontade para este tipo de negócio, e, evidentemente, o acesso ao financiamento seria um fator importante para o negócio, para o sucesso do negócio. Não sei se temos uma outra questão. Yes, Michel? Yeah, I see another question on the chat. Maybe you can translate that question, because I'm not 100% getting it. It's not really a question, but it's more of a comment. Portanto, aqui um comentário por parte do senhor João David Chimbali, que diz que, portanto, a cooperativa de agronegócio JK, na província de Benguela, já tem, portanto, iniciado este processo, incluindo a formação de operários, processo de controle de qualidade, e que os seus produtos tiveram êxito. Michel, I don't know if you got that. Yeah, so there's already somebody with a cooperative saying that they're doing this, which would be good, because then we would be interested to get into contact and see what more support would be needed, right? Sim, Michel dizia aqui, portanto, que
é muito bom, portanto, que esta cooperativa já esteja ter essa iniciativa e que seria fundamental entrar em contato para entender o que é que estão naturalmente a fazer. Okay. Então, caso tenham mais questões, por favor, podemos deixar aqui a mão, deixar aqui o tempo e para que alguém coloque as questões, podem também colocar diretamente, não só no chat. Temos aqui portanto, o ícone do microfone, basta colocar a mão no ar, portanto, daremos aqui a oportunidade de fazer a pergunta ao Michel sobre esta primeira parte da sua apresentação. Não vejo aqui mãos levantadas, mas vejo uma outra pergunta, portanto, aqui de um anônimo, que pergunta onde é que pode arranjar lista de produtores. Michel, there's another question on the chat regarding the list of producers. It's an anonymous participant, but the question is where would they obtain a list of producers for the fruit drying business? Does he mean producers of dried fruit or producers of fresh fruit? Portanto, aqui a pessoa que colocou a questão era só para clarificar, portanto, frutas frescas, nesse caso, fresh fruits. Okay, I think you are better able to answer that question than me. I think perhaps you have more of an idea of where there is a list of all the producers. Ok? Portanto, só para talvez aqui dar aqui algum apoio ao Michel com relação à lista de produtores. Naturalmente, a nível local, Michel, it also depends if it's locally or internationally. But, Yeah, okay. Yeah, locally, but I imagine locally, yeah. a nível local, portanto, nós temos várias instituições do Estado e também associações de produtores, onde poderemos encontrar portanto, listas de produtores que estejam nesse setor. Isto também depende muito da cadeia de valor a que se refere, mas se, por exemplo, contactar o INAPEM, que é o Instituto de Apoio a Micro, Pequenas e Médias Empresas, e também contactar o Ministério do Comércio, poderá obter informações sobre potenciais produtores das diferentes frutas e, portanto, alguns que estejam também à escala industrial. Pode também recorrer às associações, portanto, há uma associação que tem estado a trabalhar aqui com a Embaixada dos Países Baixos, que é a APA, portanto, a Associação de Produtores portanto, angolanos, produtores e tanto agricultores angolanos, tem tanto um grupo de produtores que estão portanto, inseridos nesta associação, que tem várias naturezas de produção e alguns também inseridos na industrialização. Podemos deixar aqui o contacto. Nós no processo desse estudo, fizemos um levantamento de alguns produtores que estão inseridos nas diferentes províncias sobre o qual visitamos, que naturalmente nós poderíamos facilitar aqui portanto, a possibilidade de podermos partilhar os contactos dessas pessoas, mas queríamos que antes obter aqui a sua portanto, aprovação ou autorização para que partilhemos os contactos, mas que naturalmente podemos também facilitar esse processo de fazer chegar essa lista. Eu recomendaria, portanto, se tiverem mais questões, talvez vamos dar espaço a mais uma questão, pudessem colocar as questões diretamente aqui, é só levantar aqui o ícone e vamos passar a intervenção, podendo assim colocar a questão muito diretamente ao Michel, por via do microfone. Yeah. Should we go on with the production part? Vamos continuar como parte da produção? Sim, por favor, Michel. Yes, we can go because there's no end. Yeah. Okay. Agora vamos dar uma olhada no fornecimento de frutas frescas.
para uma planta de secagem em potencial. Portanto, acho que a primeira parte a ser observada é que o setor de frutas angolano é muito diferente do setor de frutas que vimos em outros países africanos. Em primeiro lugar, temos um número baixo de fazendas. A Resilience, que fez um estudo sectorial há cerca de 3 anos, chegou a 83 explorações em Benguela, Huambo e Kwanza Sul, que juntas representam 40% da produção total de fruta em Angola. Em segundo lugar, vimos fazendas muito grandes, plantações de manga de 50 hectares ou mais, e elas também produzem muitos hectares de banana, cebola. Conversamos também com produtores de ananas que têm 1000 hectares disponíveis. Em terceiro lugar, temos também uma ausência de pequenos agricultores. A maior parte da agricultura africana é dominada por pequenos agricultores que têm entre 1 e 5 hectares e que normalmente representam 70 a 90% da produção. Mas na Angola não tem muitos pequenos produtores. Também é comum que os agricultores tenham ativos. Vimos tratores, carros, sistemas de irrigação, salas de amadurecimento. A maioria dos pequenos agricultores na África não possui tratores em nenhum desses ativos. Isso significa que há capacidade de investir em Angola. Também temos um mercado muito pequeno. Existem muito poucos compradores e vendedores no mercado de frutas. E isso significa preços muito voláteis. Então, por exemplo, se você olhar para o Burkina Faso, lá temos 15.000 produtores de manga. Temos 130 plantas de secagem de manga e também 3 grandes fábricas de suco. Então, há muitas transações e os preços são relativamente estáveis, porque são baseados em muitas transações e é um ambiente muito competitivo. Se em Angola houver 2 ou 3 grandes fazendas que não vendem, os preços podem subir. E se houver 2 ou 3 grandes compradores que não compram, os preços podem cair absolutamente. Também vemos processamento e exportação de frutas muito limitados. Angola é realmente um mercado doméstico de produtos frescos. Finalmente, a falta de material de plantio adequado. O material de plantio de ananas é geralmente reciclado. Não há produtor de material de plantio de árvores de manga. E organizações do setor público parecem muito bem organizadas. Isso foi muito útil o tempo todo. Ok, se olhamos agora para a distribuição geográfica, podemos ver aqui um cluster de produtores de bananas e manga. Aqui é um cluster de produtores de ananás e aqui é um cluster de produtores de citrinos. É muito interessante que tenhamos um grupo de produtores de manga e de ananás quase juntos. O que é uma grande oportunidade porque na maior parte da África as duas frutas são cultivadas muito distantes e você não pode processá-las na mesma fábrica. Mas aqui nós podemos construir uma fábrica e fazer a transformação de manga e de ananás. O sistema de cultivo de ananás é único.
Eu nunca vi nada assim antes na África ou na Ásia. É um sistema agrícola de insumos zero muito extenso, onde temos uma densidade de plantio muito baixa. E você pode ver na foto aqui, há um espaço muito grande entre as fileiras. Na realidade, você pode passar por isso com um trator. Não há plástico de cobertura morta usado. Muitas fazendas, elas usam de plástico, e as plantas grudam no plástico, e isso é para evitar a perda de umidade no solo e reduzir a capinha. Este investimento não é feito em Angola. Há também uma remoção manual de ervas daninhas muito limitada entre as plantas aqui. As fileiras aqui são capinhadas com um trator aqui, mas não aqui. Não há realmente muitos produtos químicos de proteção de cultivos usados contra doenças ou pragas. E nenhum fertilizante real sendo usado. Às vezes um pouco esterco animal. O material de plantio não é comprado, é reciclado. E então a parte mais original é que essa mesma planta dura de 5 a 8 anos antes de ser substituído. Em qualquer outro lugar do mundo, o ananás é uma safra de 14 meses. Você planta, colhe uma vez e depois arranja todo o campo e replanta. Você tem muitos custos de mão de obra, capinha, preparação de terra, normalmente. Mas em Angola praticamente não há custo. Você mantém a mesma planta. Também não há força de amadurecimento. Então, normalmente, você usa um tipo de produto químico para mudar a cor do ananás que não está sendo usado. Claro, isso significa que os rendimentos são muito baixos e a estimativa de resilience foi de 5 toneladas por hectare. Mas os agricultores não sabem quais são os rendimentos que têm. Apesar do modelo de insumo zero, temos frutos muito grandes e de boa qualidade. Também é interessante que os agricultores não sabem que variedade está sendo cultivada. Isso também é único. Mas o que pensamos que é uma versão localizada e adaptada da Caiena Lisa. No momento, o preço está muito baixo. Alguns agricultores ficam felizes com 20 kwanza por fruta de mais de 1 quilo. Eles estão plantados sem mercado. O problema é que quando, como agricultor, você leva a sua safra ao mercado informal, nunca sabe qual preço receberá no dia. E a demanda de lojas formais, principalmente supermercados, parece ter entrado em colapso. Em muitos supermercados não encontramos frutas tropicais ou eram de péssima qualidade. O problema é que os supermercados pagam apenas 3 meses depois da entrega. E a maioria dos agricultores não pode esperar tanto tempo por seu dinheiro. Finalmente, um desafio é que a temporada do ananás dura apenas 6 meses. Mas na maioria dos países, o ananás está disponível o ano todo. Nas fotos deste slide, você pode ver como costumam ser as fazendas de ananás nos outros países. Como mencionaram, a ananás costuma ser uma cultura muito intensiva que requer muitos insumos. Os rendimentos variam de 20 a 35 toneladas por hectare. É um sistema extensivo para pequenos produtores
e a 55 toneladas para agricultores profissionais na África. Mas a Costa Rica supostamente tem mais que 100 toneladas por hectare. Mas o alto rendimento intensivo nem sempre é melhor. Se você tem terras limitadas, então você é forçado a maximizar seus rendimentos. Mas numa situação de Angola, em que os agricultores têm, por exemplo, 1000 hectares, mas só plantam 30. Então não há razão para ir muito intensivo. E nesse sistema atual que você tem na Angola, o custo de produção é muito baixo. E isso torna os produtos muito baratos e muito competitivos. Além disso, a outra vantagem é que se já for entrada a zero, é muito fácil certificar como orgânico. E no ananás seco há um prêmio orgânico de provavelmente €1 por quilo. Portanto, é substancial. Sistema extenso, onde você não tem uma alta densidade de plantios e os campos não estão próximos, tem uma outra vantagem, porque você também tem uma pressão de doença mais baixa. Mas existem alguns pontos de atenção, principalmente a fertilidade do solo. Cultivar a mesma coisa repetidamente na terra esgotada ao solo. Então, você tem que começar a usar composto, ou você tem que ter programa onde você deixa a terra em poço por longo período do tempo. O que você provavelmente pode fazer porque você tem muita terra. Também é possível de produzir composto com resíduos de processamento de ananás. Passando para o cultivo de manga, é um sistema muito diferente, que é um sistema muito mais intensivo, com fazendas irrigadas na faixa costeira do deserto. Mais ideal para o controle de doenças. Geralmente é melhor cultivar frutas tropicais em um clima seco, porque quanto menos chuva você tiver, menos doenças e fungos você terá. E as fazendas costumam combinar manga com banana, mamão e cebola. O interessante é quando olhamos para o cultivo de banana e cebola, a agricultura é muito moderna, muito competitiva, rendimentos muito altos, os melhores da classe. Temos agricultores muito profissionais que coletam amostras de solo, que possuem equipamentos de mecanização, que usam sopradores de névoa, irrigação por gotejamento e bombas solares. Elas têm seus próprios viveiros para bananeiras, então muito profissionais. Mas na cultura da manga há definitivamente espaço para melhorias. Principalmente a densidade de plantio é muito baixa para um sistema intensivo, onde você pode usar fertilizantes, irriga. Angola tem entre 120 e 180 árvores por hectare, mas em comparação, o Senegal tem 500 e a África do Sul até 1500 árvores por hectare. A densidade de plantio é a mesma que na África Ocidental, que não são irrigados, que não faz uma poda. Observamos a existência de poda em Angola, mas a técnica está errada. As árvores são muito grandes, crescem umas nas outras e não são abertas de cima. No meio, então, só há frutas de todo do lado de fora da árvore.
então você está cultivando mais folhas do que frutos. A poda é feita manualmente com cataca, que normalmente danifica a árvore e demora muito. Alguns pomares ainda usam irrigação por inundação, e isso é muito trabalhoso porque você realmente precisa estruturar a terra. E usa 3 vezes mais a comparação por cotejamento. A origem e a qualidade genética das árvores não são sempre conhecidas. Então, as pessoas sabem de que variedade é, mas não sabem de onde vem o material de plantio. E o problema é que seu rendimento máximo é limitado pela qualidade genética da árvore. E mesmo tendo a variedade certa, mas se os rebentos virem de uma árvore de baixa produção, você nunca poderá ter um rendimento alto. O preço ao produtor é difícil de estimar, mas parece estar em torno de 300 e 400 kwanza por quilograma. O que é mais alto se você quiser ser realmente competitivo na secagem de manga. No entanto, achamos que a maioria dos produtores não conhece realmente seu custo de produção. E não temos certeza se o seu preço de venda precisa ter tal alto de 300 ou 400 kwanza. E nossa conclusão é que o sistema agrícola está atualmente preso no meio entre um sistema intensivo e um sistema muito extenso. E esse geralmente não é um bom lugar para se estar. A nossa experiência, você quer ter um sistema muito intensivo de alto rendimento e alto custo, ou um sistema extenso onde você quase não gasta nada a insumos e qualquer fruta que cai da árvore ou da planta é lucro. Mas em algum lugar no meio, geralmente não é bom. É deste modo que a Ghana não pode ser competitivo a manga processada. Eles precisam pulverizar e fertilizar para combater doenças, mas eles não combinam isso com plantio e irrigação de alta densidade. Então, eles gastam dinheiro com um rendimento de 35 toneladas, mas obtêm apenas 15 toneladas. Sendo que nós estamos no deserto costeiro, provavelmente terá que ir até o fim e ir mais intensivo, porque precisa de irrigação. Aqui você pode ver o modelo de entrada zero, muito extenso de Costa do Marfim e em Burkina Faso. Agora vamos olhar os desafios e oportunidades para a produção de manga e ananás. Desafio na produção de frutas é o conhecimento técnico e econômico limitados. Também falta de material de plantio profissional. Falta um mercado estável para os agricultores. E a temporada de ananás de 6 meses que se sobrepõe a manga. E isso não é ideal, porque idealmente você tem sua temporada de manga, e quando você terminar com a manga, então você faz ananás o resto do ano. Mas aqui você precisa fazer uma escolha entre manga e ananás nesses meses. Além disso, um desafio é o número limitado de falantes de inglês
Isso seria uma barreira nas vendas, no treinamento, na aquisição de equipamentos. No entanto, também vejo muitas oportunidades. Angola tem solos e climas muito bons para a produção. A terra e água disponíveis. Temos agricultores profissionais que estão investindo e elas mostraram que podem dominar outras culturas, como a banana. Estamos perto do porto, com containers reefer. E outras oportunidades na área do ananas é que, devido à aparência da terra, deve ser simples construir barragens de água. Irrigação. E a irrigação pode aumentar a produtividade e prolongar sua temporada de ananas. Na África do Sul, todo agricultor tem uma barragem construída pelo próprio agricultor. Outra oportunidade é que a manga e o ananás estão muito próximos. Assim, podemos colocar uma fábrica ao longo do corredor do Lobito e fazer tanto a secagem do ananás como a secagem de manga. Então, temos uma temporada de produção de 7 meses combinada, o que realmente ajuda a distribuir os custos fixos e os investimentos. Em comparação com a maior parte da África Ocidental, onde você produz manga apenas 3 a 4 meses por ano. Olhando para isto, Angola deverá ser capaz de ser uma área de produção de fruta muito competitiva, que poderá ser a base para um setor de processamento competitivo. Agora eu abriria a palavra novamente por cerca de 10 minutos para responder a perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Michel, pela apresentação. Portanto, mais uma vez, toca aqui em questões muito interessantes. Portanto, vimos a questão da propagação do setor frutícola, portanto, e as suas características, portanto, do setor frutícola em Angola, os diferentes sistemas de cultivo da manga, do ananás e, portanto, aqui os diferentes desafios e oportunidades que este setor traz para o desenvolvimento tanto da hidratação de frutas em Angola. Então, vamos novamente a uma sessão de perguntas e respostas. Já temos uma primeira questão que foi colocada no chat. Apesar de que encorajamos também aqui os nossos participantes a colocarem questões diretas, portanto, basta colocarem a mão no ar e nós passaremos a palavra então, para poderem colocar as suas questões. Mas a primeira questão foi colocada, Michel, com relação portanto, ao espaço para os iniciantes do negócio de secagem de fruta. So the question in English was, for the beginners in the dried fruit tropical space, is there or will be a deliberate program for onboarding, technical and financial support? Because the participant indicates that the place where it works, it requires work from the very beginning, such as infrastructure, electricity, and water, etc. So please, Michel. Portanto, aqui a questão é com relação à secagem de fruta e, portanto, para os principiantes ou iniciantes no negócio de hidratação de frutas, se haverá um programa dedicado para a introdução do setor, para, portanto, questões de capacitação técnica e apoio financeiro. E diz que, portanto, o espaço, portanto, onde trabalha, requer desde o início apoio, portanto, com infraestrutura, eletricidade, água e etc. Over to you, Michel. Yes, so as mentioned earlier, it's not that we have a program yet. So
The question to me was, is it economically feasible to set up a drying industry? And I will now go into the business case to show that indeed it seems it's economically feasible. And then the next question then is, how can we develop the industry? But that's a question that is also up to other donors, governmental agencies, private entrepreneurs. I think at that stage, the different parties have to come together and make a plan on how they could develop this industry. I think that would be a next step. I think for now, what we're trying to establish is there potential? Is it worthwhile investing in setting up an industry? Because a lot is needed. We need to start from scratch. So that's the first question that we need to answer. Is it worthwhile to invest? Portanto, Michel dizia que portanto, a questão está muito relacionada à viabilidade econômica e que a questão, portanto, que foi colocada também é do interesse de outras partes, portanto, aqui, que apoiam o setor portanto, desenvolvimento de cadeias de valor, como é o caso de doadores internacionais, governos, setor privado e outros atores que poderão melhorar aqui o ambiente para o desenvolvimento deste negócio. Portanto, ele diz que, como disse no início, o programa ainda não está em curso, mas que poderia ser do interesse destes vários atores para, portanto, criar as condições para que este negócio possa ser portanto, de sucesso, para que a indústria possa arrancar e que, portanto, na próxima parte irá apresentar a questão sobre a viabilidade. Então, o que ele apresenta especificamente nesta parte é se é possível fazer, tendo em conta a potencialidade. Yeah. Okay, Miguel, I see a lot of questions or a few comments in the chat about the prices of fruit and people agreeing or disagreeing with the prices. So with regards to that, I think I tried to mention that the challenge is there are not many buyers and sellers in Angola. So the prices are all over the place. It is possible that in one area you can get pineapple for 20 kwanzas, and in another somebody tries to sell it for 200. So that is the reality. It's been very difficult for us to establish what are realistic farm gate prices. We have to admit that. And I think one of the reasons that there are such differences is the buyer sellers. You never know when you can sell, but also most farmers do not know their cost price. So the sales price is often probably not based on somebody calculating a cost price and adding a margin. It is based on what he or she thinks they can get for it. So that also makes it more difficult. In a place like Burkina Faso, where you have 15,000 farmers, the price is known. Everybody knows this season the price is 70. That is it's almost like a standardized price because there's a lot of demand and supply, but that's not the case in Angola. So that has been the challenge in this research. Portanto, o Michel também abordava aqui, vê muitas questões relacionadas aos preços dos produtos frescos e, portanto, diz que os preços são variáveis, dependendo de muitas das zonas, de onde os produtos, as frutas são provenientes. E uma das razões é a relação entre comprador e vendedor, que muitas das vezes, portanto, o preço é determinado de forma, portanto, não criteriosa. E também observou-se que, portanto, muitos dos produtores têm, portanto, alguma dificuldade em estabelecer o custo de produção dos seus produtos e isto tem, portanto, levado aqui portanto, ao estabelecimento de preços que nem sempre correspondem à estrutura de custos que os produtores têm. No caso de Burkina Faso, por exemplo, onde há um mercado mais estabelecido, portanto, podemos ver, portanto, algum nível de conhecimento por parte dos produtores com relação ao estabelecimento de preços, por conta da oferta e da procura, portanto, para os produtos. Então, há um mercado muito mais estabelecido e os produtores conhecem
e tem informação, portanto, em tempo real sobre os custos. Yeah. Okay, I see a comment here on the chat from José Mateus, saying that, considerando o acesso limitado dos agricultores ao mercado formal e as constantes flutuações de preços no mercado informal em Angola, que estratégias estruturantes poderiam ser implementadas para promover maior estabilidade do mercado? I think that is where processing comes in. Okay. The problem is at the moment there is no market with a standardized price where somebody wants 50 tons every day or every week. And the advantage of having a processing industry is that you can make these agreements where you say, I will supply you every week with 20 tons of pineapple at an agreed price. That is possible with processors, and that's what's lacking in the market. Having said that, a processor needs to be competitive on a world market. So a processor will never be able to pay you the best price, but he can offer a very stable market with a known price and pay almost on the spot. Because that's the reality in, for example, West Africa. The fruit is paid when it is delivered and approved. So that should be possible with a processing industry. Portanto, Michel abordava aqui também a questão com relação ao acesso limitado dos agricultores formais em constante flutuação dos preços colocadas pelo Sr. José Mateus e reitera que, portanto, é aqui onde entra o papel da indústria processadora. Portanto, o problema é que, portanto, a indústria processadora ainda é inexistente no mercado local, com preços que são determinados, portanto, caracterizados, e, portanto, a indústria tem este papel, poder portanto, criar este mercado e o mercado por si, em função daquilo que é a procura, poder determinar um preço, portanto, que é considerado preço, vamos assim dizer, em função daquilo que é a procura e a oferta. Dei o exemplo aqui novamente, portanto, de outros países, como é o caso do Burkina Faso, e entende que, portanto, com o surgimento da indústria, efetivamente, portanto, essas flutuações de preços poderão atingir aqui uma maior estabilidade e, portanto, começarem a ser considerados como preços justos para os produtos. Miguel, Acho que o senhor José Cambamba... Sim. José Cambamba Obrigada. tem mal partida. Portanto, iríamos passar aqui a palavra ao senhor José, por favor. Sorry, can you repeat? I see we have hands up from Mr. José Cambamba. Okay. I think José Carlos, if I'm not mistaken. José Cambamba, por favor. Penso que está com o microfone desligado. Señor Cambamba, estamos à espera de ti. Rochelle, can you maybe help? Somebody's trying to speak, but I think we're not getting him unmuted. This, he says it was accidental. Okay. Ah. Ok, vamos continuar com a última parte da apresentação? Sim, por favor. Please, go ahead. Ok. Então, um momentito. Yeah.
gostaria de apresentar o caso de negócio de uma fábrica de secagem de frutas baseado no corredor do Lubito. Vamos agora olhar o modelo de negócios. A empresa produziria ananás seco e manga seca para o mercado da Europa, que são vendidos a importadores a granel. A exportação é feita em contentores refrigerados de 40 pés, que acomoda 20 toneladas. Temos secadores de túneis automáticos movidos a gás e eletricidade importados da África do Sul. A empresa está localizada em Benguela ou Lobito. Obtemos as frutas de agricultores locais ou de uma fazenda própria. Pode ser que esta seja um negócio para, por exemplo, agricultor de manga ou um agricultor de ananás que compra frutas adicionais de outros agricultores. A escala mínima, a escala prática, é que você precisa ser capaz de fazer um contenedor de 20 toneladas de frutas secas todos os meses. Para que isso funcione, você precisa de 3 secadores de túnel que produzem cerca de 660 quilos de frutas secas por dia. Por temporada de 7 meses, a empresa precisará de 680 toneladas de manga fresca e mais de 1.100 toneladas de ananás fresco para produzir 60 toneladas de manga seca e 67 toneladas de ananás seco. Trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana durante a temporada para maximizar o retorno dos investimentos, o que é normal neste setor. A fábrica precisa também uma certificação HACCP e FSC 22000 e a certificação orgânico. A razão pela qual você precisa de mais ananás do que manga é porque a temporada de ananás é um pouco mais longe e você só precisa de 3 kg de manga fresca para produzir 1 kg de produto seco, mas por ananás você precisa de cerca de 19 kg de ananás fresco para produzir 1 kg de ananás seco. No entanto, a balança ideal é uma empresa que tenha 260 toneladas de frutas secas por ano e que tenha pelo menos 6 secadores. Você então tem mais escala para distribuir seus custos fixos para sua certificação, sua equipe de gerenciamento e seus custos de marketing. Para quem isso poderia ser um negócio interessante, seria para um empresário com experiência em processamento de alimentos, de preferência em frutas, e para os produtores de manga ou abacaxi que desejam investir no processamento e já possuem produção própria. Qual é a aparência de uma planta de secagem de frutas? Idealmente, temos um prédio de fábrica moderno baseado em painéis com um grande espaço aberto no interior e permite muita flexibilidade para mudar de espaço e adicionar coisas. Precisamos de uma estação de lavagem das mãos, aço inoxidável. A produção começa com a recepção da fruta dos agricultores, onde se está a lavar e a separar. O produto rejeitado é normalmente devolvido ao agricultor, não é pago. A lavagem pode ser automática, mas também manual para uma planta menor. Depois, há um espaço de amadurecimento,
pode ser uma sala completa com controle climático, mas pode ser do lado de fora, sob um telhado, em grandes caixas como está. A próxima etapa do processo é o controle de qualidade, onde você verifica a maturação da manga ou da ananás. Depois, ao descascamento e corte de manga ou ananás. Opcional é pré-tratamento com enxofre, que pode ser automático como máquina, mas pode ser mergulhado manualmente em banho. A próxima etapa do processo é o carregamento nas bandejas, e aqui você pode ver as bandejas de plástico, que vão para as secadoras que você vê aqui no fundo. O ciclo de secagem depende da umidade do ar e da quantidade que você carrega na secadora, mas entre 16 e 25 horas. Então, o próximo passo é quando o produto estiver seco, você o remova da bandeja e normalmente o coloca em uma lixeira por cerca de um dia. Pode obter homogenização, onde as peças mais úmidas transferem umidade para as peças mais secas, e você obtém um produto consistente. Então, muito trabalho manual é necessário na classificação e condicionamento. E o condicionamento é onde, às vezes, você tem uma pequena borda preta que precisa ser cortado à mão. O cliente quer peça de 1 centímetro e agora as pessoas estão apenas cortando manualmente com uma tesoura uma peça mais longa em pedaços de 1 centímetro. O controle de qualidade e a coleta de amostras são o próximo passo. Então, idealmente, você tem um pequeno laboratório interno, onde você testa umidade, E. coli, salmonella. E as etapas finais são embalagem, armazenamento e envio. Então, é assim que uma planta moderna de secagem de frutas se parece. Quais são os ingredientes para o sucesso de tal negócio? Você precisa de um empreendedor ativo com a mentalidade certa e capacidade de vender. Vendas é uma habilidade muito importante. Você precisa de uma produção competitiva de ananás e manga. Se não tiver acesso a uma boa quantidade de frutas de qualidade pelo preço certo, não vai funcionar. Você precisa também de uma planta de processamento eficiente que possa ser certificado pelo BRC no futuro. E você precisa das habilidades de secagem, exportação e gerenciamento de frutas. Mas tudo começa como um empreendedor certo. Agora vamos mergulhar um pouco nas margens brutas de manga seca. No topo você pode ver as receitas. Cerca de 92% do que você produz deve ser sua primeira classe, que você vende por 7,5 € para a Europa. E então 6% é a segunda série, talvez deve ser vendida por 4 euros. Talvez seja o seu mercado local, um produto com desconto ou um produto extrudado. E então, a média, 1 quilo de manga seca lhe dará 7,1 euros. Então, em sua custo variável, você precisa de sua manga. São necessários 3 quilos por 1 quilo de produto seco, a um preço estimado de 300 kwanzas.
Isso significa que por quilo de produto seco você gasta quase 4 euros apenas em frutas. Depois temos o gás e a eletricidade, que são incrivelmente baratos em Angola. E aqui você ganha dos concorrentes. A terceira despesa é o trabalho. Sabemos que é uma planta principalmente manual, como em Burkina Faso, você precisa de cerca 0,2 homens dia a 2.800 kwanzas por dia para produzir 1 quilograma de frutas secas. Então, isso é equivalente a 57 centavos. Você precisa de uma boa caixa de papelão, custa cerca de €1, e você precisa de um saco plástico certificado de qualidade alimentar. Em seguida, você precisa transportar um container refrigerado de 40 pés. E isso é 18 centavos por quilograma. E aqui que você ganha uma comparação com Burkina Faso ou África do Sul, porque elas precisam pagar o dobro do custo de transporte por causa do transporte terrestre para o porto. Portanto, o custo variável total que estimamos seria de 4,68 euros. E isso dá uma margem bruta de 34%. O que é bom, mas menor do que, por exemplo, Burkina Faso pode ter. Você precisa ter pelo menos 30% de margem bruta se estiver na África. Onde Angola perde em relação aos concorrentes é o alto preço da fruta e onde ganha o baixo custo de energia e transporte. Os custos trabalhistas estão no mesmo nível da África Ocidental, mas mais baratos do que na África do Sul. A questão principal é os agricultores estão dispostos a vender por 300 kwanza o quilo. E então a outra questão é, podemos trabalhar com os agricultores para reduzir o preço da fazenda de 300 kwanzas para ter uma margem melhor. O ananás seco tem uma história muito diferente. Estamos pegando preço de 7,5 € a quilo. Talvez façamos 45% convencional, fazemos 45% orgânico, então temos parte da segunda série e, em média, isso nos dá 7,40 € de receita por quilo. Precisamos de 17 a 18 quilos de ananás fresco para 1 quilo de seco, mas o preço é baixo, 50 kwanzas por quilograma. Estamos gastando apenas 91 centavos em produto. O trabalho e a energia são comparáveis à manga, embalagem e transportes também. Então, aqui seríamos super lucrativos com uma margem bruta de 77%. Isso também nos diz que há espaço para aumentar consideravelmente o preço do ananás na fazenda. Portanto, mesmo que pagamos de 100 ou 150, o que nos momento para os produtores de ananás já seria ótimo, ainda temos um produto muito lucrativo. Então, precisamos olhar para o custo fixo. Não vou entrar em grandes detalhes aqui, mas presume que precisamos de uma equipa de gerenciamento de 3 pessoas a tempo integral. Por exemplo, por sourcing, finanças, vendas. Precisamos de pelo menos 3 funcionários qualificados, que também pagamos o ano inteiro. Temos também os custos de marketing, por exemplo, as constantes visitas às feiras,
Temos custos de contabilidade, escrituração, temos custos de certificação, e então temos outros custos fixos importantes. Depreciação de manutenção do seguro, normalmente tomamos uma porcentagem do valor para manutenção e seguro. Temos alguns custos de juros e assume um custo de juros de 10%. Então, chegamos a 261.000 euros de custo fixo por ano que você precisa para ganhar de volta os nossos produtos. As maiores categorias são sua equipa fixa, particularmente sua gestão, sua depreciação e seu equipamento e construção. Segunda, o principal custo de seguro. Ok, como seria a nossa lucratividade agora? Temos um bruto lucro de 529.000 euros para este negócio. Depois de deduzirmos o custo fixo, ainda temos um lucro líquido de 29%, o que é muito saudável. Normalmente, se você tem de 10 a 15% de margem líquida, antes dos impostos, já tem um bom negócio. Portanto, isso é muito lucrativo. A principal razão é que a margem do ananás é muito alta. Agora, posso ouvir você perguntando, o ananás é muito mais lucrativo, por que estamos fazendo manga? Bom, em primeiro lugar, nunca é inteligente ser completamente dependente de um produto. Se a temporada foi ruim, você tem um problema. Em segundo lugar, a manga seca é muito mais fácil de vender do que o ananás seco normalmente. É mais fácil entrar no mercado e a partir daí também vender um pouco de ananás. Então, quanto custa montar esta fábrica para 130 toneladas? O custo é de 654.000 euros e a apresentação dá uma análise muito detalhada. Isso é baseado em uma planta simples com 3 secadores sul-africanos e principalmente um processo manual. O maior custo é o edifício, o que é incomum. Mas, de acordo com nossa pesquisa, o custo de construção em Angola está entre os custos mais altos da África. É cerca de 2 ou 3 vezes mais caro que na África do Sul. Então, precisamos de 274.000 euros para equipamentos. E esses são principalmente os 3 secadores importados da África do Sul. Então, esses são os custos de investimento. Então, finalmente, qual é o impacto social? Estimamos que se tivermos uma fábrica com 3 secadores, o total de funcionários da fábrica, calculado como empregos em tempo integral, é de 125. E temos 20 empregos equivalentes em tempo integral na agricultura e 35 empregos indiretos no restante da cadeia de valor. No total, são 174 empregos em tempo integral. Na realidade, o número de empregos está quase o dobro, porque a maioria dos empregos será sazonal. Se no final construímos um setor que tenha 6 dessas fábricas com 3 secadores, 3 fábricas com 6 secadores, estamos olhando para 1.044 empregos equivalentes em tempo integral. A conclusão é que o negócio é muito lucrativo e precisamos 700.000 euros de investimento por uma fábrica, uma empresa. Agora gostaria de terminar rapidamente com algumas recomendações. Minha primeira recomendação é de desenvolver uma estratégia nacional
de desenvolvimento do setor de frutas. Como o setor ainda é pequeno e os investimentos são limitados, é bom momento para desenvolver uma estratégia. A principal razão pela qual sinto que uma estratégia é necessária é evitar que o governo e os empresários investam em atividades que nunca podem ser lucrativas, porque como Angola você não pode ser competitivo. É importante olhar para todas as diferentes frutas e os vários produtos que você pode fazer, como frutas secas, sucos, pedaços congelados ou exportação fresca, e ver onde você pode ser competitivo. Chamamos isso de identificação de opções estratégicas. Qual produto vamos fabricar, para qual mercado, usando qual tipo de tecnologia, de processamento e qual modelo de negócios. Vimos então que podemos ganhar no caso do ananás seco e da manga seco no mercado da Europa. No entanto, o suco de ananás, o ananás congelado em manga e abacate podem ser outra opção. Se identificarmos juntos onde podemos vencer, podemos desenvolver uma estratégia de desenvolvimento muito direcionada junto com o setor público e privado. A segunda recomendação é de desenvolver efetivamente um setor de secagem de fruta em Angola. Com dois objetivos, de desenvolver uma cadeia de valor do agricultor ao mercado para a secagem e exportando pelo menos 400 toneladas de frutas secas em 5 anos. Precisamos 3 atividades: seleção de empresas, suporte técnico para processadores e apoio técnico aos agricultores. Precisamos treinamento e coaching. E penso que também é importante envolver os agricultores, porque para desenvolver o setor precisamos de ter acesso a maiores quantidades de boa fruta ao preço certo. Este provavelmente seria um programa de 4 a 5 anos. Com isso, eu gostaria de agradecer a sua atenção e abrir a palavra para mais discussões e perguntas. Senhores, então, o tempo que tínhamos destinado para esta sessão chegou ao fim, infelizmente. Então, em nome da Embaixada, RVO, SENS, quero agradecer a todos os participantes por ter assistido. O relatório final será partilhado por e-mail e também nas nossas redes sociais, como LinkedIn e Facebook. E se algum de vocês tiver ideias ou sugestões que gostariam de partilhar, por favor, não hesitem em entrar em contato conosco. Esperamos que tenham desfrutado deste webinar e vamos continuar a mantê-los informados e atualizados. Muito obrigada. Obrigado. 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 Boa continuação.